Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Antes de começar esse vídeo, peço para que você se inscreva aqui no canal, dê um like e ative a notificação para acompanhar nosso conteúdo. Hoje, o meu convidado é o consagrado músico e guitarrista Michel Leme, um amigo que eu tenho grande admiração desde os tempos que tocamos juntos em algumas oportunidades no início dos anos 90 em São Paulo. Enquanto eu segui carreira para o mundo corporativo a partir dos 20 anos, deixando ainda a música como uma grande companheira de vida, tocando nas horas vagas como um amador, o Michel seguiu carreira profissional, onde já completou 28 anos de estrada com a proposta de levar a música instrumental aos mais diversos públicos. Ao longo dos anos, a carreira do Michel ganhou projeção e foi destaque em diferentes mídias, que vão desde programas de TV aberta como o programa do Jô da TV Globo e Metrópolis da TV Cultura, jornais de grande circulação como a Folha de São Paulo e o Globo, até a mídia especializada como a Guitar Player, Guitar Load e o Território da Música, além de blogs e fanzines de apreciadores de música, todos atendidos com igual atenção por ele. Como estamos morando em estados diferentes, o Michel respondeu as minhas perguntas nesse vídeo que você assiste agora. Olá, Michel Leme falando. É um grande prazer estar aqui no canal Vida e Performance. Meu querido Bira. Inscrevam-se, acompanhem aí o conteúdo. E é um grande prazer falar daquilo que eu amo, que é a música e tudo que está em volta dela. Então, vamos lá para essa entrevista e muito obrigado por você estar aí assistindo. Michel, a música para mim sempre foi meu porto seguro nos momentos mais turbulentos da minha infância e adolescência. Eu tive a grata oportunidade de estudar e viver dela antes de seguir caminho para o mercado corporativo. Conte-nos como foi a sua relação com a música desde as primeiras lembranças. Bom, as primeiras lembranças que eu tenho com a música, de fato, tenho flashes, mas a minha mãe outro dia me confirmou algumas coisas. Antes de eu falar ou andar direito, eu já ia na vitrola mexer nos discos de vinil, né? Tentar rodar para eles tocarem música. E eu vivi numa família, por muita sorte, musical. Meu irmão toca guitarra, o Mauro Leme, e o meu avô tocava violão direto. Eu morava num terreno onde tinha a casa dos meus pais, a casa do meu tio e a casa do meu avô. E eu ia lá direto. Cada vez mais eu comecei a acordar para o que o meu avô estava fazendo. E ele percebeu o meu interesse e falou, bom, eu vou te ensinar esses acordes aqui, você acompanha essa música, eu vou te dar um violão. Depois, se você acompanhar essa aqui, eu vou te dar um violão maior. Aí se você tocar não sei o que, eu vou te dar um de George. E foi assim que aconteceu até perto dos meus 10 anos, mais ou menos. Então eu comecei a tocar com 6 e foi muito intensa essa fase de começar a tocar. Eu tocava violão acompanhando meu avô e já ia tirando coisas de ouvido dos discos e tal, de rock e outras coisas. Aí aos 10 anos eu quis ser centroavante da seleção brasileira, como vocês podem ver não aconteceu. E aí a minha mãe me falou um dia, ué, por que você não toca mais? Aí eu voltei a tocar e não parei mais. Aí eu ganhei uma guitarra com 13 anos e até hoje eu tenho a sorte e o privilégio de estar em contato com a música sempre. Em que momento você decidiu seguir profissionalmente na música? Com 13 anos, assim que eu ganhei a guitarra, eu tinha uma certeza interior, era realmente uma intuição, um instinto. O Jung chama isso de a verdade superior em cada um de nós. Quando você sente uma coisa e ela se comunica com você. Tem uma amiga que fala que essa verdade ela se comunica com a gente com poucas palavras. Ela faz e com 2, 3 palavras você sente no seu ser o que você tem que fazer. E eu senti isso com 13 anos. E até eu começar a estudar, aí eu tive que vencer a minha preguiça, a minha inércia, a minha zona de conforto. E aí com 18 anos eu realmente comecei a estudar e buscar a informação que eu precisava, muito acerca para eu ser um improvisador, mas com bases, né?
saber como funcionam os acordes, as escalas, as estruturas das músicas, etc. Então é um universo vastíssimo. Só que nessa época, com 17 anos, meu pai falou pra mim: olha, vai trabalhar porque você precisa ajudar em casa. E eu fiquei sensibilizado com aquilo, senti a responsa disso e falei, beleza. Arrumei lá um trabalho no Banco Real, trabalhei acho que 9 meses, depois fui para seguradora Marítima Seguros, que é na Xavier de Toledo, ali no Anhangabaú, em São Paulo. E aí fiquei lá um tempo, e é engraçado que na segunda metade de 89, na hora do almoço, eu fui para a Galeria do Rock e eu vi uma loja e tinha uma guitarra lá, uma Spanish, com uma cor berrante, tipo um amarelo muito vivo, assim, meio esverdeado, enfim. E aí eu falei pro cara que tava lá, que é o César Pinto, brother, um dos caras mais generosos: posso testar essa guitarra? Porque tinha um efeito daquele de correia, eu nunca vi. Aí ele falou, claro. Aí eu testei, ele falou, dá aula pra mim, dá aula aqui, tem uma revista aqui, porque você não escreve na revista aqui? E eu comecei a fazer tudo isso. Conversei com o dono e comecei a trabalhar lá. E depois de poucos meses trabalhando só aos sábados, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava na seguradora. Então, dentre a sensação de que eu tinha que ser músico e eu realmente começar a viver da música, foi um prazo assim de 5 anos. E eu acho legal ressaltar isso porque a gente precisa dar vazão para o sentir, né? O pessoal acha que vai decidir tudo com planilhas e raciocínio. O raciocínio é importante, vamos honrar o raciocínio e abrir a mente, buscar os dados e fatos e realmente alimentar o nosso raciocínio da melhor maneira possível para a gente fazer as conexões mais acertadas. Mas não é só o raciocínio. A gente tem outras faculdades que precisam ser observadas, honradas e ter espaço na nossa vida, porque são as decisões mais acertadas. Tem um livro do Stravinsky chamado Poética Musical em 6 lições, em que ele fala: a intuição nunca erra. Então eu comecei a ver que seria melhor dar vazão para isso. Então é preciso, mesmo nesse cenário em que as pessoas são levadas a pensar de um jeito só, ou de seguir certos procedimentos, não, tudo bem, cada um é livre para fazer o que quiser, mas vamos dar espaço para ouvir essa voz. E a outra coisa é quando pinta a oportunidade, né? Foram pequenas decisões. Eu saí do almoço, tinha um tempo livre, fui para a Galeria do Rock, eu vi a guitarra, pedi pro cara para testar, e que é uma coisa que eu não peço para dar canja quando alguém tá tocando e tal, mas quando eu vejo uma guitarra, eu quero tocar na guitarra. Isso não mudou desde da minha infância. Então, essas pequenas decisões, quando pinta uma oportunidade, eu acho que é algo importante para comentar. Na minha história, eu vejo isso de um modo muito claro. Pintou essa oportunidade e eu abracei. Então eu tive a minha entrada para começar a viver daquilo que eu amo e daquilo que eu vivo até hoje. Isso foi eu comecei a viver de música em janeiro de 1990. E tem sido uma jornada divina, de expansão, de autoconhecimento, de prazer, de maravilhamento com a vida e com as possibilidades e com o quanto a música é generosa e infinita. Michel, eu me recordo que você já foi sideman de artistas consagrados pelo grande público. Como foi essa experiência para você? Bom, eu comecei a viver de música em 90 e em 92 pintou a oportunidade de eu entrar numa banda de baile chamada Santo Ângelos. Meu irmão tocou lá, acho que uns 7 anos antes. E eu ia nos ensaios, todo mundo me conhecia. Eu cheguei até a fazer um teste para entrar no lugar de um baixista, mas eu não pude entrar por questões legais. Eu tinha 13 anos e aí o cara precisou ir na casa da minha avó e falar: meu,
você tirou tudo, todos os vocais e tal, só que não vai dar pra você entrar, você é muito novo. E foi um coice, né, um golpe. E acho que foi pra um daqueles chacoalhões da vida, né? Como se a vida falasse, e aí, você vai desistir ou você vai continuar, né? Você vai se colocar como vítima disso ou você vai ver o aprendizado de tudo isso e ver através do que você realizou o seu potencial. Aí eu entrei na banda de baile com 20 para 21 anos, eu faço aniversário em outubro, então é sempre estranho calcular as datas e a minha idade. E aí eu comecei a realizar uma coisa que eu queria, que é tocar, viajar e foi muito legal, tenho amigos queridos até hoje dessa banda. E chegou em 96, eu era diretor musical e eu falei, já deu pra mim. Eu senti, mais uma vez eu senti, hora de sair. Assim que eu saí, eu comecei a tocar no Sanja Jazz Bar, que era o templo da música instrumental pra mim em São Paulo. Eu sempre vi grandes mestres tocando lá e, enfim, eu tinha essa mitologia com esse lugar. É um lugar sagrado e eu preciso merecer tocar lá. Em outubro de 96 eu comecei a tocar, ou um pouco antes. E através dessa exposição eu acabei conhecendo gente e aí pintou para eu entrar na banda do Fábio Júnior e ao mesmo tempo o Sandro Reich estava com compromisso com o Maurício Matar, que tinha uma banda, e falou para eu tocar nos Incríveis. Então, mais ou menos junto, eu toquei nos Incríveis e Fábio Júnior. O que eu tenho a dizer sobre esse mainstream, ele não é o mainstream, né? Não estamos falando de Américas ou mundo, é mais Brasil, né? Então a parte do Fábio Júnior, ele era contratado de uma grande gravadora e tinha turnês e shows de lançamento, não sei o quê. E foi interessante para conhecer o Brasil, foi interessante para conhecer como funciona essa parte do meio musical. Foi importante para eu perceber que não dá para você ser você mesmo em qualquer lugar, né? Porque eu sentia que ali era um ambiente um pouco mais chegado ao mundo corporativo, no que diz respeito à competição e enfim, cada semana tinha um clima de terror novo por parte da produção. O próprio Fábio Júnior era relax pra caramba, enfim, ele gostava do que a gente tocava. Mas eu comecei a perceber isso, quando tem mais grana, mais exposição, as complexidades aumentam proporcionalmente. Então, o que eu acho que valeu foi isso, porque musicalmente, numa situação dessa, você não é instigado a explorar o seu potencial, você é instigado a adequar-se a essa indústria, né? Que no final das contas eles querem vender, consumo de alta rotatividade. Esse é o sabonete, vamos vender esse sabonete e vamos pro próximo sabonete daqui a 6 meses, ou naquela época 1 ano. E eu comecei a ver que isso não era para mim. O que me realiza não estava nisso, em servir a essa indústria. Junto com isso, nos Incríveis já era um negócio um pouco diferente, tinha menos grana, uma produção um pouco mais precária, mas era muito legal e a gente fez vários shows e me diverti demais com os caras. Era rock and roll pra caramba e tinha liberdade total, a não ser no Milionário, o Netinho falava, toca o Milionário como no disco, aí eu tocava, e no resto era seja você mesmo. Então é possível você tá nessa indústria mais do entretenimento do que da arte e ser uma coisa legal, que tem um pouco mais de realização. Mas a música precisa ter espaço para acontecer, ela precisa realmente que você esteja disposto para ela tomar a cena. Então, foi importante essa experiência nesse lado mais comercial, porque com os Incríveis eu toquei até 2007, fiquei 10 anos lá, mas era muito espaçado, então nem alterava a minha rotina nem nada. Mas no Fábio Júnior eu toquei de 97 a 2001 e também chegou um momento em que eu me desliguei, porque eu falei, bom, isso não me satisfaz e agora eu vou começar a gravar os meus discos e fazer
a minha vida. Lidar com a música do jeito que eu sinto que é preciso lidar com ela, que é dando vazão, sem ceder em nada, para o mercado ou para o homem. É simplesmente obedecer à intuição e deixar a música se manifestar o mais integralmente e fielmente possível. Analisando o histórico da sua carreira, fica claro que você tem um propósito muito definido sobre a música instrumental e na cultura em geral, não se rendendo aos apelos do mainstream. Como você enxerga esse movimento de sucesso fácil com músicas apelativas? Bom, primeiro eu vou comentar sobre isso. Eu acabei de falar, talvez inconscientemente ligando a resposta anterior a essa próxima pergunta. Não é uma questão de uma postura como um marketing, né? Que tem cara que faz questão de ter seus jargões e palavras de ordem e se mostrar radical nisso. E de fato, eu vi como o mainstream funciona. Eu tive uma boa amostra disso e não é pra mim. Então a questão não é como algumas pessoas podem presumir, e eu sei que isso não está na pergunta, mas algumas pessoas acham, pô, me chama muito radical e tal. Isso de fato é uma condição para a música poder acontecer. Se eu vou tocar, eu preciso estar num local e com pessoas que deixam a música acontecer. Então, isso é a condição para que a coisa possa existir. E a minha realização vem estar ligado a isso, vem em lidar com isso, né? Com a música acontecendo da forma mais pura possível. E ela é avassaladora e ela é surpreendente. Tem vezes que eu gravo um disco, por exemplo, eu gravei um disco Ritual, agora no ano passado. No ano passado eu gravei 6 álbuns e já teve 5 lançados digitalmente, falta um para sair. Um deles, acabou a sessão, eu falei, nossa, vou ter que gravar de novo isso, desculpa aí, porque a música me levou para um lugar tão fora de qualquer coisa que eu pudesse prever ou que fosse confortável para mim, que só depois, ouvindo as pré-mix e as mixagens, aí eu entendi o que tinha acontecido. Então, a música, ela nos coloca num negócio que a gente não tá usando essa arte para se colocar na sociedade como status, como grana. Não. De fato, o meu objetivo é que a música me use. A música precisa me ter como instrumento do aparecimento dela. Obviamente passando por mim, por quem eu sou, minha história e as coisas com as quais eu vibro, mas é ela e não a minha vontade que é a verdade. Cada vez que você se envolve com a música de uma maneira honesta e desligada de todos os ditames de mercado e de comportamento e de adequações quaisquer, quando você lida com isso, ela te coloca em situações que às vezes são até inusitadas ou desconfortáveis, ou que é o crescimento, né? Dizem que crescer dói. Então, quando você está lidando com a música, não é exatamente um lance de glamour e de ser venerado. Não. Primeiro, eu sou aprendiz, invariavelmente. E eu vejo isso acontecer em sessões de gravação, inclusive. Eu vejo isso acontecer ao vivo direto. Por sorte, tem vários amigos que gravam e tem várias playlists no meu canal do YouTube de apresentações ao vivo na íntegra. E os meus discos também são ao vivo, não tem como corrigir o que eu toco, nem o que ninguém toca, é tudo ao vivo no estúdio. Então, quando você se depara com essas coisas que a música traz, essas aberturas, e você fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu não posso, nesse ponto, não dá mais para trocar isso por um conjunto de procedimentos que vão me adequar
aos ditames do mercado que mudam a cada semana, ou sei lá, ou menos. Então, se eu preciso firmar em alguma coisa, eu vou firmar no que nunca mentiu para mim, no que é infinito e abundante. E para mim é a música, e não as regras nebulosas impostas pelo homem ou pelo mercado. Isso não quer dizer que é um voto de pobreza também. Como eu disse, eu vivo da música desde 1990. Tenho uma esposa, sou casado há 25 anos, tenho uma filha de 19 anos e eu não tenho do que reclamar, eu só agradeço todo dia. Então é possível você ter uma vida digna sem matar ou neutralizar a sua alma. Conversando com várias pessoas, eu tive uma noção assim que quando você deixa de dar vazão para a sua criatividade, para quem você é, para o que te realiza, o Joseph Campbell sintetiza isso com follow your bliss, né? Siga aquilo que te realiza, que é muito além do que prazer, mas eu chamo isso de realização. Quando você veta isso da tua vida, o teu corpo, que é a natureza, né? Uma das manifestações da natureza, ele vai ter uma reação não muito legal. Costuma ser bem violenta a reação da natureza. Então eu não quero me expor a isso, ou então facilitar para que isso aconteça. Eu quero ter uma vida sã, e corpo, mente e espírito. Eu não entendo nada do espírito, então eu vou cuidar do que eu tenho que cuidar, do que eu posso cuidar, do que eu posso prever, do que eu posso, enfim, transformar, né? E as coisas que eu não tenho como dominar, enfim. O Sonny Rollins também, que é um grande improvisador, saxofonista, ele diz: eu não sei como o universo funciona, então eu vou fazer a minha parte para ele fazer a dele. Então é mais ou menos isso. Então, depois que você experimenta essa realidade, a outra, que é tornar as coisas mais, enfim, adequadas a demandas passageiras, isso é mentira, isso é uma ilusão. E tudo bem, a maioria das pessoas está embarcando nisso. Mas cada um faz suas escolhas. Eu escolho todo dia ir para esse lado. Tá? A música manda. O meu ser sintonizado com esse algo maior manda. E não a minha mente que mente. Né? Então, esse é o meu comentário sobre essa abertura aí da pergunta número 4. E agora respondendo... Só um minutinho. E respondendo como eu enxergo esse sucesso fácil com músicas apelativas, isso é antigo, né? Isso é antigo. Então, esse é esse outro mundo. É o mundo dos espertos. Eu vou fazer um negócio aqui que... né, vamos vender esse sabão pra caramba. Legal, vai lá. Eu não quero perder o tempo da minha existência com coisas fúteis, reles, vãs e vis. Então, essa é uma escolha de todo dia. E fica aí, é possível viver assim. É possível viver assim. Comer, vestir, viajar. Né? Eu tenho uma vida modesta, mas eu tenho o que eu preciso. Eu não tenho mais do que eu preciso. Então é uma grande discussão essa. É uma grande discussão. Você dá vazão para o espírito, né? Que é todo esse outro lado que eu tô falando. Não é voto de pobreza, não é escassez. É muito pelo contrário, é abundância. É você viver sem medo. Ou o medo no tamanho que ele deve ficar. Então, para mim, quando os caras estão indo para esse outro lado, que é fazer esse pacto com o que é o que vai
adiando o momento de realizar o teu potencial verdadeiro, quando as pessoas estão nessa frequência, para mim é medo. Eles estão com medo. E do medo vem um monte de consequências que eu não quero nem saber. Então é possível uma vida sã e íntegra e digna, fazendo aquilo que te realiza. Nesse ano de 2019, foi confirmado o cancelamento da Expo Music, a maior feira de música no Brasil, que, segundo informações na internet, não houve adesão dos fabricantes de instrumentos musicais. Qual é a sua visão sobre a indústria de instrumentos e acessórios no Brasil e a relação de consumo pela população? Bom, eu tenho boas relações com algumas empresas que me apoiam e eu tenho parcerias duradouras. Eu tenho uma parceria com a Musical Express, que traz cordas da Dario desde 2005. Eu tenho uma parceria com a Hot Stage, que faz amplificadores valvulados e pedais desde 2007. Eu tenho uma parceria com a Music Maker, que começou em 2010. A gente deu um break em 2012, nós retomamos no final de 2016. No final de 2016, e as minhas guitarras são feitas aqui pelo luthier Master Builder Ivan Freitas, e eu tenho a parceria com a Paletas Gucci, acho que desde 2016. Então eu não tenho que reclamar de parcerias, e como essas empresas que tanto importam como produzem, eu não tenho como reclamar do incentivo e do respeito que elas têm pela música, e eu vejo isso através do apoio que elas têm em relação ao que eu faço. Óbvio que uma análise maior do que o terreno que eu tenho relação direta, ela fica mais complexa, precisaria ter dados e tal. Mas eu acho que eu posso me arriscar aqui a dizer que muitas empresas não estavam satisfeitas com os rumos dessa centralizadora aí que realizava essas feiras da música. Então, um comércio, digamos, bem intenso, bem ávido, e até teve uma feira no ano passado que foi uma feira alternativa. Então, tá havendo um movimento de questionar e dizer não para certos ditames e, enfim, a Expo Music é importantíssima, é importante ter um evento nesses moldes, mas nós estamos numa época de separar o joio do trigo, né? Pelo menos eu gostaria que isso estivesse acontecendo, porque as empresas precisam vender e elas muitas vezes operam pelo que eu observo, na média dessas empresas, elas operam dentro de paradigmas, né? Tipo, de lidar com marcas lendárias e tal. Eu respeito, obviamente, que se não fossem essas grandes marcas, não teria as menores, não teria inspirado as menores, mas tem muitos paradigmas, né? Até você chegar no público e falar, essa guitarra aqui é boa, meu. Ela está sendo feita aqui, no bairro do Campo Belo. Esse amplificador é muito bom. Eu já testei ele, comparei com outros, ele está sendo feito aqui, na Avenida Santa Catarina, na Hot Stage. Até você mudar essa mentalidade, né, que tem um pouco a ver com a mentalidade de complexo de vira-lata do brasileiro, que é uma mentalidade que ela é alimentada, né, pela mídia, novelas e todo entretenimento, né? Ou seja, você tem o passaporte de fora, você já é melhor, né? Enfim, mudou um pouco disso, mas ainda isso está muito forte. Então tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que precisa ser repensada, tem muita autoanálise, tem muita transformação para acontecer. Então, eu acho que isso que aconteceu o que não aconteceu com a Expo Music nesse ano, tem a ver com esse momento de reflexão e tomara que venha uma transformação benéfica. Em se tratando de mercado e vendas, eu não posso ser muito... eu não vou me alinhar muito ao pensamento
que está muito impregnado desses paradigmas desse pessoal todo, mas que seja pensado, repensado, e venha um novo modelo que respeite a música, a arte e o indivíduo, né? Lembro de revistas que tinham na capa "Toque como fulano". Cara, que recado que tá nisso, certo? Ou seja, você toca do seu jeito? Não, isso não vale. Toque como fulano. Isso é perverso num nível inimaginável. Então, as pessoas aceitam esse tipo de coisa numa boa. Ah, é normal, né? Eles têm que vender. Eles têm que vender, então eles podem violentar os nossos sentidos e os princípios. Não. Então, acho que tudo isso precisa ser repensado para ser reinventado aí parcerias. Eu não quero chamar de mercado isso, porque muita gente está falando, o mercado, e falando que o mercado se regula, como se o mercado fosse um organismo, né, natural. Não, o mercado ele é regido por forças né, pessoas que talvez a gente não vai conhecer, mas ele não é uma coisa orgânica que é para o bem do homem, né? Enfim, eu não vou entrar nessa discussão, mas essa história é uma ideologia e essa ideologia pode, né? Essa ideologia pode ser massacrada diariamente, né? Em cima das pessoas para elas acreditarem, não, o mercado se regula. Não. Se a gente deixar os caras que detêm os meios e são bilionários, eles muitas vezes têm perfis psicopatas, né? Não importa o homem, a natureza, o planeta, enfim, é preciso romper com esse perfil predatório, né? Então, se aconteceu isso agora, em relação à Expo Music, que eu torço para que algumas pessoas façam reflexões, porque são pessoas importantes dentro desse contexto. Então, para o renascimento de parcerias, de ligar o músico à empresa, a empresa ao lojista, ao importador, enfim, ligar esses elos da corrente de uma forma saudável, talvez seja a condição para esse meio continuar existindo. Mas é preciso transformação, porque vir com aqueles valores velhos não combina mais. Tem muita gente jovem que percebeu já o poder da individualidade, o poder também da realização coletiva, de você estar atento ao outro, de ouvir o outro e etc. Então seria legal que essas pessoas, essas empresas, enfim, esse contexto aí que é desse chamado mercado, se sensibilizasse para isso e transformasse para estar em consonância com essas gerações que vêm por aí. Michel, para finalizar, conte-nos sobre as suas principais atividades atuais e os seus projetos futuros. Uma atividade atual que é desde sempre, que o meu objetivo é tocar. Então eu estou tocando num projeto chamado Sagrada Música, que acontece desde março de 2010 no Salão de Beleza chamado Sagrada Beleza, Espaço Sagrada Beleza, da minha esposa, Miriam. Eu toco na Virtuosa Escola de Música, daqui a pouco estou indo para lá, na Zona Leste, desde 2007. A gente faz um dia por semana, um dia por mês lá de som, às vezes é quarta, às vezes é sábado. Eu toco na Luthieria do Heron, que é a Luthieria Oficina das Cordas, desde 2010. E eu toco em projetos alternativos que vão aparecendo, porque o mainstream, que é um ovo, uma ervilha dessa cena de bares, de jazz, é completamente tóxico e não está sintonizado com o que a música precisa para acontecer e com a dignidade que o músico merece. Então, por isso que eu estou sempre aberto para eventos alternativos. Eu inaugurei 3 eventos aí no espaço de um mês e pouco agora, em março, abril.
e eu fico muito honrado por ser chamado para fazer esse tipo de coisa. Então, esse é um grande caminho. Então, tocar onde a música é possível, ou tocar onde exista a possibilidade da música acontecer. Eu continuo dando aulas presenciais no Espaço Sagrada Beleza, também no Salão da Minha Mulher. É exótico, né? Ter aula de música e guitarra no Salão de Beleza, mas segunda-feira o salão está fechado e eu dou aula embaixo. Quando está aberto, eu dou aula em cima, numa sala muito pacífica, muito pró-som. E eu venho fazendo isso desde 2013. Nós estamos agora concluindo a fase inicial de videoaulas online, com parceria com a Detone Boutique, com o meu querido Brunetti. Então logo virá novidades nesse sentido. E outra atividade é lançar coisas, compor, juntar pessoas para tocar e lançar álbuns. Agora a indústria determinou que acabou o CD, isso é uma discussão longa, mas enfim, faz parte de um movimento de desmonetização do artista, né? Se você for perceber, quando era possível vender CDs, você vendia o CD e era uma espécie de crowdfunding ao contrário. Você gravava um disco, vendia os CDs e bancava o próximo. Hoje não tem mais isso. Você põe em plataformas digitais e é isso. Meu disco tá lá. A pessoa vai, ouve, legal. E não existe nada girando para compensar o artista em termos de grana. Então, isso não é uma discussão só minha. Enfim, aqui no Brasil não estou vendo muita gente falar disso, mas eu vi entrevistas do Vini Colaiuta, eu vi entrevistas de um outro baterista e pianista chamado Gary Husband, falando da mesma coisa, e vamos ver se essa discussão começa a pipocar mais por aí, porque ela é muito importante. Então, mesmo com esse cenário, vamos lançando como é possível e vamos buscando alternativas também, mas eu venho gravando, como eu falei, eu gravei 6 álbuns no ano passado. Tem esse lado, né? Não precisa mais prensar, então você faz mais discos, porque barateia um pouco a produção. Adaptações, né? Eu não acho isso nem mal nem bom, a gente vai de acordo com o que é possível. Então, o plano agora é gravar mais 2 álbuns, um com quarteto e um com trio, e eu tô começando alguns grupos também autorais. Acabei de gravar outro disco novo, material inédito, em março, com o Vaguinho e o André Sorati, que já está sendo mixado. Então a ideia é essa, o plano é tocar. Eu lembro de um documentário sobre o Ray Brown, acho que nem era sobre ele, mas ele participava e passou só uma propaganda no canal de TV a cabo. E foi demais ver essa propaganda desse especial, porque o Ray Brown fala: o objetivo sempre foi tocar. E eu concordo com ele, e eu sinto que isso gera um monte de coisas em volta. Só para encerrar, eu lembro que o pianista Bill Evans, ele fala que quando ele chegou em Nova York para, enfim, começar a viver o que ele tinha que viver, ele falou: eu vou cuidar da música e o resto vem. Então eu vejo que é muito por aí, e tem uma mensagem muito profunda nisso. Então fiquemos atentos aos mestres, né, os caras que realizaram tocando, porque tem muita gente que está falando coisas bonitas, pegando textos, né, copiando e colando, mas não realiza. Ouvir um pouco das pessoas que realizam falando, porque acho que tem coisas que interessam para todas as atividades humanas. Muito obrigado, estou muito grato por esse espaço. Um grande abração aí, Bira. Muito sucesso aí com o canal Vida e Performance. E apareçam nos sons e até a próxima. Muito obrigado.